Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Em nosso estudo atual, estamos analisando o maior livro do mundo, o livro de Deus, a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Nossa análise nos levou até os primeiros capítulos do livro de Êxodo. Em muitas maneiras, a mais importante mensagem que recebemos do livro do Êxodo está ligada ao caráter de Moisés, o maior homem de Deus que já existiu até hoje. Em nosso último estudo, quando concluímos nossa lição, eu estava abordando os 4 segredos espirituais que encontrei na descrição bíblica da vida de Moisés e muitos outros personagens bíblicos, como Pedro, por exemplo, no Novo Testamento. Eu jamais poderia ser um cristão ou um ministro se não acreditasse nesses 4 segredos espirituais. Alguns de nós vêm para a fé com as asas quebradas. Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei." Muitos de nós, quando viemos para Cristo ou para a fé, estamos sobrecarregados, temos muitos problemas. Quando eu vim para a fé, tinha 19 anos e muitos problemas. Por causa desses problemas, eu tinha um complexo de inferioridade. Algum tempo depois, eu me formei em psicologia e descobri que não havia nada de complexo sobre mim. Eu era simplesmente inferior. Mas eu pensei durante muito tempo que era complexo, porque eu tinha todas essas asas quebradas. Eu era muito tímido. Eu era tão tímido que, quando estava prestes a trabalhar para uma igreja, uma senhora da igreja perguntou ao pastor se eu era retardado. É verdade. Eu lembro que uma das primeiras tarefas que tive ao entrar para aquela igreja foi visitar um casal. A mulher havia acabado de se converter. O marido, um oficial naval, não havia se convertido. Eu e minha mulher fomos jantar com aquele casal. Eu deveria levar aquele homem a Cristo. O marido e eu estávamos na sala de estar. Nossas esposas estavam na cozinha. Eu estava com uma terrível dor de cabeça. Eu fiquei branco como uma folha de papel e comecei a suar. Sabe, eu estava até ficando com náuseas. Enquanto ainda estávamos começando a conversa, aquele homem olhou para mim e disse: "Escuta, você está se sentindo bem?" Eu disse: "Eu acho que vou desmaiar." Ele disse: "Bem, então é melhor você deitar aí no sofá." Ele me colocou no sofá e me deu uma compressa de gelo. E eu fui lá, porque queria levar aquele homem a Cristo. Então eu fiquei tão mal que tive que sair sem jantar. Mais tarde, aquele homem pensou e decidiu que se o que eu tinha para dizer era tão importante, que me fez ir até lá doente, deveria ser algo que valesse a pena ouvir. Então ele procurou alguém que ele conhecia e que era um crente e perguntou como fazia para se tornar um crente. E ele se converteu. Assim eu era quando comecei o meu ministério. Por isso eu não podia funcionar como um ministro, um cristão ou um ser humano antes de aprender esses 4 segredos espirituais. Ah, como eu era tímido. Bom, Deus nos chama como ministros e como crentes para ser crentes. Deus quer que sejamos um instrumento humano através do qual outras pessoas são libertas. Eu tive de aprender essas 4 coisas, senão não poderia funcionar como um ministro. As 2 primeiras são: eu não sou, mas Ele é, e Ele está comigo. Eu não posso, mas Ele, o Senhor, pode. E Ele está comigo. Eu fui honesto com Deus. Eu acordava às vezes de manhã e dizia: "Deus, eu não quero." Então Deus dizia: "Isso é irrelevante. Eu quero e eu estou com você, então vamos lá." Eu mal podia acreditar, mas quando descobri que Deus estava me usando e os elogios começaram a chegar, eu tive de explicar esses 4 segredos espirituais. Eu tive de dizer: eu não fiz isso. Foi Deus quem fez isso porque Ele estava comigo. Um dia, durante uma reunião de café da manhã, onde havia centenas de homens estudando as Escrituras, eu fui aplaudido de pé. Um dos homens disse que a coisa que o deixava mais agradecido naquele ano era o professor, eu,
porque ele havia aceitado Jesus através do professor daquela turma, e o professor era eu. Eu tinha acabado de ouvir o Dr. Gutsky falar no rádio. Então, quando eu respondi aos aplausos, eu disse àqueles homens, depois de citar a história do Dr. Gutsky sobre o jumentinho, se Deus falou a vocês através dessa reunião ou se ele entrou na sua vida através dessa reunião, agradeçam ao Senhor. Por favor, não agradeçam ao jumentinho. Foi um bochicho geral. Muita gente ali começou a dizer que eu pensava que era um jumento. Alguns ministros me levaram para almoçar e me perguntaram quando começamos a comer, escuta, você realmente se considera um jumento? E eu me lembro de ter dito a eles, ainda bem que vocês estão sentados, porque não somente acho que eu sou um jumento, mas também acho que vocês são jumentos. Essa é a mensagem que vocês vão ver sempre e sempre nos estudos de personagens bíblicos que Deus usava. Deus não nos usa hoje por aquilo que somos. Ele nos usa apesar daquilo que somos. Jamais devemos perder de vista o fato de que é Deus quem faz a sua obra de libertação através de nós. Há uma ilustração no Novo Testamento que faz um paralelo com essa experiência de Moisés. No 5º capítulo do Evangelho de Lucas, vemos um exemplo do Senhor ensinando a Pedro esses mesmos 4 segredos espirituais. Não foi a primeira vez que Pedro e o Senhor se encontraram. Eles já haviam sido apresentados e o Senhor já tinha feito o desafio a Pedro. Siga-me, e eu te farei pescadores de homens. Nesse momento, Pedro ainda não tinha aceitado o desafio. Nessa manhã em particular, o Senhor havia sido levado de volta às águas do mar da Galileia pela grande multidão de pessoas que estavam ali para ouvi-lo pregar. Pedro havia tentado durante toda a noite, mas não tinha pescado nada. O Senhor pediu permissão para usar o barco de Pedro como púlpito. Pedro concordou. O Senhor entrou no barco e ensinou o povo de dentro do barco de Pedro. Quando ele terminou de falar, se voltou para este homem, Pedro. Obviamente, nessa ocasião, o Senhor tinha seus olhos em Pedro. Não sabemos nada sobre aquela multidão de pessoas, o que ele os ensinou ou o resultado que isso teve, porque isso não é o que é o importante. Quando ensinou naquela manhã, o Senhor sabia que esse homem iria ser o homem através do qual o Espírito Santo iria vir ao mundo no dia de Pentecostes. Jesus sabia que um dia esse homem chamado Pedro iria andar pelas ruas de Jerusalém e as pessoas se aglomerariam, ficando até mesmo de joelhos para que ao menos a sombra desse homem passasse sobre eles, porque se isso acontecesse, eles ficariam curados. Jesus sabia tudo isso enquanto observava aquele homem lavando as suas redes. Agora, o desafio era como o Senhor iria pegar esse homem, que nem conseguia pegar peixes, porque ele havia tentado a noite toda, mas não tinha conseguido pescar nada. Ele era um fracasso, assim como Moisés. Então, Jesus estava observando como poderia transformar aquele homem em um vaso de bênçãos para outros homens. As últimas 2 palavras do 10º versículo do capítulo 5 de Lucas são minha versão favorita daquilo que chamamos grande comissão. Jesus disse a Pedro, pesque homens, Pedro, siga-me e eu te mostrarei como pescar homens. Para que o Senhor pudesse pegar esse homem que nem sabia pescar e transformá-lo num homem que pudesse pegar outros homens, ele teve de ensiná-lo 4 coisas. Primeiro, ele teve de ensiná-lo esse segredo espiritual. Pedro, você não é pescador. Eu sou pescador. E eu estou no seu barco. Eu estou no seu navio. Quando eles finalmente aceitaram o conselho do Senhor e foram pescar de novo, Pedro foi muito a contragosto. Quando eles chegaram no lugar das águas mais profundas, o Senhor Jesus disse, lancem as redes. Pedro ficou atônito e disse, mestre, nós pescamos durante toda a noite e não pegamos nada. Eu sempre imaginei que deve ter havido uma pausa de 30 segundos enquanto o Senhor o olhou, até que Pedro disse, mas apesar disso, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Nós já sabemos o resto dessa história. A rede voltou cheia de peixes e o barco quase afundou. Seus companheiros vieram ajudá-los e o barco quase afundou. O Senhor estava tentando ensinar Pedro. Ei, Pedro, se você vai pescar homens, você precisa entender uma coisa. Eu sou o pescador. Você não é o pescador. Você não consegue pescar homens, Pedro. Você não consegue nem mesmo pescar peixes. Você não consegue pescar homens, mas eu posso. E eu estou no seu barco, Pedro. Você não quer pescar homens.
Pedro não queria ir pescar, assim como Moisés não queria libertar aquele povo. Jesus disse: eu quero. No livro de Atos encontramos novamente o quarto segredo espiritual aplicado à vida de Pedro. Pedro se tornou um grande pescador de homens e um grande líder da igreja do Novo Testamento. Ele pregou o sermão no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas foram salvas. Ele foi um grande pescador de homens. E como ele aprendeu a ser um pescador de homens? Encontramos a resposta para essa pergunta em Lucas capítulo 5, quando Jesus ensinou a Pedro esses 4 segredos espirituais. Pedro, você não é o pescador, eu sou o pescador. Você não consegue pescar peixe ou homens, mas eu consigo. Você nem mesmo quer, Pedro, mas eu quero. Quando isso aconteceu, ninguém teve de dizer a Pedro: Pedro, você não fez isso. Jesus fez isso porque ele estava no seu barco, Pedro. Eu acredito que esses 4 segredos espirituais são de vital importância para quem quer ser usado por Deus para a sua obra. O chamado e o comissionamento de Moisés ilustram esse fato, assim como o chamado e o comissionamento de Pedro. É plano de Deus usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus segundo os planos de Deus. Para que isso aconteça, o povo de Deus deve aprender esses 4 segredos espirituais. Uma vez eu ouvi uma história sobre um piloto que guiava grandes navios a seus ancoradouros. Ele era um dos melhores pilotos. Ele tinha um cofre em sua sala, em casa, e antes de ir trabalhar, toda manhã, ele tirava uma caixa preta de dentro daquele cofre. Ele tirava de dentro da caixinha preta um pequeno pedaço de papel branco e olhava para aquele papel com muita atenção. Todos os dias. Depois disso, ele ia trabalhar. Ele fez isso dia após dia, ano após ano. Ele nunca disse à esposa o que estava escrito naquele pedacinho de papel. Depois que ele morreu, sua esposa abriu a caixa preta e tirou o pequeno pedaço de papel branco. Estava escrito: bombordo é esquerda, estibordo é direita. Sabe, eu não tenho um cofre em minha sala, mas se tivesse, e se tivesse uma caixa preta dentro do cofre, e dentro dela tivesse um pequeno pedaço de papel branco, essas seriam as palavras que estariam escritas no papel, pois são princípio que devo lembrar cada dia. Estaria escrito assim: eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não fiz, mas Ele, o Senhor, fez. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.